Oiê! Deixa eu te perguntar, se você pudesse sentar num café com a sua versão de 20 anos, o que você perguntaria pra ela ou qual conselho você daria? Estar cada vez mais perto dos 30 anos me faz refletir muito na versão que eu fui com 20. Então, hoje eu fiz um episódio especial com alguns conselhos que eu gostaria de ter recebido quando eu era mais nova e que talvez, se ainda você não estiver perto dos 30, ou já tiver passado, ou estiver no início dos 20, eu acho que algum deles possa fazer sentido por aí, então bom episódio. Não tenha pressa de chegar lá, seja lá onde for. Gente, eu não sei quanto tempo da minha vida eu fiquei buscando essa vontade insana de chegar lá sem saber direito para onde eu queria ir. Eu acho que é como aquela cena de Alice no País das Maravilhas, que ela encontra o gato e ela pergunta assim para ele: "Para qual lugar que eu vou? Qual é o caminho?" E aí ele pergunta pra ela: "Pra onde você quer ir?" E ela não sabe. Então ele diz: "Seja qual for o caminho então, já que você não sabe pra onde você quer ir". E eu acho que isso faz muito sentido, porque quando a gente tá ali, né, no início dos 20, muitas pessoas tentam falar pra gente o que a gente deveria fazer. O meu pai foi uma dessas pessoas. Ele queria muito que eu estudasse direito. Dá pra acreditar? Eu, com essa carinha aqui de comunicadora, estudando direito? Logo no início eu já percebi que não era pra mim. Quando a gente é muito mais nova, a gente tende a ficar mais vulnerável à opinião das pessoas. Parece que todo mundo tem um super conselho pra dar pra gente de qual é o melhor caminho, pra onde a gente deveria seguir, quais as melhores profissões para se ganhar dinheiro, ter sucesso e uau! E não é bem assim. Se eu pudesse sentar com a minha versão mais nova, primeira coisa que eu falaria: para de ser louca. Tenta não ser tão ansiosa com as coisas ou com o futuro, porque tem muito tempo pela frente e essa pressa que você está projetando lá na frente não precisa. Então, tenta viver mais com o que você tem agora e curte todas essas dúvidas que é ter 20 anos. Comece a guardar dinheiro, nem que seja um pouquinho. Como eu queria ter escutado esse conselho assim que eu fiz 18 anos, ou até antes, quando eu comecei a ganhar as minhas primeiras mesadas, né, trabalhando como secretária no salão de beleza dos meus pais. Isso teria facilitado tanto a minha vida. Mas assim, antes, né, de eu chegar no conselho em si, eu preciso dar um breve contexto. Eu cresci numa casa onde eu não tive educação financeira. Muito das coisas que a gente vivia ali era, né, na escassez. Então, o que que isso projetava? Sempre que entrava mais dinheiro, né, porque os meus pais eram autônomos, então isso influenciava, né, com que a gente sempre tapasse o sol com a peneira ou algo nesse sentido. Então, eu cresci vendo o dinheiro como uma forma de comprar tudo que eu queria e sem ter essa ideia de projetar lá na frente. E eu acho que se eu tivesse sido uma jovem adulta ali, né, no início dos meus 20 e ter tido esse conselho de começar a guardar um pouquinho do dinheiro, aproveitar que eu ainda moro com os meus pais, que eu não pagava nenhuma conta, inclusive que saudade, que isso teria facilitado algumas coisas, assim. Não sei se facilitado de ser fácil. Teria, feito com que eu conseguisse ter mais escolhas se eu tivesse um pouquinho de dinheiro guardado. Então, quando eu saí da casa dos meus pais, isso foi em 2020, eu acho que eu tinha uns 24 anos, gente, sou meio ruim de matemática, mas eu estava ali, 23, 24 anos, eu não tinha nenhum dinheiro guardado. Inclusive, o primeiro aluguel, né, que a gente pagou foi com o meu saque de aniversário que iria cair no mês de pagar o aluguel. Então, assim, ó, o pior conselho de todos, sabe? E se eu tivesse guardado um pouquinho mais de dinheiro, ter me preparado, assim, né, financeiramente para essas coisas, para ter conseguido tomar essas decisões de uma forma mais clara, teria facilitado um pouquinho as coisas. Esse é o meu conselho para você, independente do salário que você ganhe, se você puder guardar um pouquinho, 5, 10, 15, R$ 20, gente, qualquer coisa é melhor do que zero e vai fazer a diferença quando você precisar escolher alguma coisa. Eu acho que é muito disso, né? Quando a gente tem dinheiro guardado, a gente tem a possibilidade de escolher o que a gente quer fazer. É um curso, é uma faculdade, uma viagem, economizar dinheiro para comprar um apartamento, fazer uma carteira de motorista, seja qual for o seu objetivo, desde pequeno ou grande, é importante você ter essa clareza. E é isso, o dinheiro, né, pelo menos para mim, facilita muito eu ter esse processo de escolha. Então, esse é o meu conselho para você. Se puder, nem que você já tenha passado ali dos 30, economiza um pouquinho de dinheiro, porque a sua versão no futuro vai ficar muito feliz se você tiver um plano B guardado. Cuide do seu corpo, porque ele é o único que você tem.
Esse é um tópico um pouco sensível, eu sei, é complicado também para mim falar um pouquinho sobre isso por aqui, apesar de hoje, né, estar num lugar muito mais segura comigo mesma do que já estive em qualquer outra época da minha vida, mas eu acho que eu falo muito de um lugar que é assim, quando eu era mais nova, eu comecei a praticar atividade física muito cedo. E isso fez com que eu valorizasse algumas coisas, né, na minha vida saudável ali, não muito por incentivo dos meus pais, por conta, né, do contexto. Eu lembro que eu estava sempre carregando uma garrafinha por aí, comendo muitas frutas. Vegetais eu não sou muito tanto até hoje, como porque preciso, e eu sei que agora eu não tenho mais um corpo de adolescente, eu tenho um corpo de uma mulher adulta e eu preciso comer os meus vegetais. Quando a gente começa a cuidar do nosso corpo muito mais nova, facilita com que esse hábito, né, faça sentido ali na sua rotina. Mesmo que você seja uma garota que, eu não sinto sede, eu não preciso, nossa, eu tenho 21 anos, eu não preciso me preocupar com isso agora. O seu corpo precisa de cuidados específicos para se manter saudável, firme, forte e todas essas coisas, e não é balela. Na época que eu fiz o meu TCC da faculdade, eu tinha ali pelos meus 22 anos, eu só não enlouqueci porque eu consegui manter a atividade física presente na minha vida durante aquele período. Toda vez que a gente está passando por algum momento que exige uma energia vital, uma energia física, se você tem ali o acompanhamento de uma atividade física ou tem hábitos mais saudáveis, eu tenho para mim que você vai conseguir tomar as melhores decisões. Então, se você puder me escutar, começa a partir de hoje. Compra uma garrafinha para você ou usa uma que você já tem em casa. Lembra de lavar sempre, é importante, mas o meu conselho principal é esse: comece a cuidar do seu corpo, prioriza coisas que realmente vão fazer sentido para você no futuro e até agora. Teve um conselho que eu escutei da minha mãe quando eu era muito mais nova, eu não lembro exatamente quando eu comecei a implementar isso na minha vida, mas desde que eu escutei da primeira vez, eu nunca mais parei de fazer, que é usar protetor solar todos os dias, até mesmo trabalhando de casa. Hoje, a minha pele parece, né, muito mais jovem ou, né, da idade que eu tenho, porque eu realmente acho que as mulheres de 30 anos que eu acreditava que eram muito mais velhas quando eu era mais nova, na verdade é porque era um contexto diferente. E hoje, todas as minhas amigas que têm mais de 30 parecem ser mulheres de 30 anos. E eu percebo isso porque eu estou chegando aos 30 anos e eu acho que eu pareço ser uma mulher de 30 anos. Esse é o meu principal conselho. Comece a cuidar do seu corpo, encontre uma atividade física ou comece a descobrir alguma atividade física para que você consiga incluir esse hábito na sua vida. Bebe mais água, né? Não prioriza ali tanto álcool, por exemplo, porque o álcool, gente, vai degradando o colágeno da nossa pele. Então, assim, é um conselho que provavelmente você deveria ter escutado, né? Ou já escutou da sua mãe, da sua avó ou qualquer outra pessoa mais velha, né, que você possa ter conhecido. Mas eu acho que ele faz muita diferença. Aprenda a ficar bem na sua própria companhia. Quanto mais nova a gente é, né, mais cedo a gente escuta que ficar sozinho é um problema, que você precisa ter sempre a companhia de alguém, seja uma amiga, um amigo, um companheiro, uma companheira. Tem até aquele meme, né? Liberdade ou solidão. Eu venho de um lugar onde a casa dos meus pais era muito barulhenta. Eu tenho muitos irmãos, então tinha cachorro, gato, vizinho e, meu Deus, era caótico e eu não via a hora, né, de conseguir ficar sozinha na minha própria companhia. Enquanto você tem muitos barulhos externos, é difícil você se escutar. Quando você consegue aproveitar a sua própria companhia, seja ler um livro sozinha num parque, né, óbvio, com segurança, ir no cinema, ver o filme que você quer muito ver e nenhuma das suas amigas quer ir junto. Todas essas coisas vão contribuindo para que você seja uma mulher cada vez mais independente. E não é um problema, tá? Eu venho de um lugar onde eu preciso ficar sozinha para conseguir me recarregar, para daí sim eu conseguir ser uma Laís sociável com os meus amigos e com as pessoas que eu gosto. Eu não consigo estar 100% do tempo carregada quando tem muitas pessoas ao redor. Eu preciso realmente me recolher, aproveitar meu tempo sozinha, conseguir me escutar para daí sim, né, conseguir ali lidar com as pessoas que eu gosto. Então, aproveita o tempo que você tem sozinha. No início dos seus 20, tem tantas dúvidas, né, que você vai ficar se perguntando e o que fazer e como fazer. É legal você ter amigas com quem contar, óbvio que é. Mas ao mesmo tempo, é muito importante que você reconheça
que às vezes você vai ter que fazer suas coisas sozinha. Ninguém vai estar tão ali interessado para realizar os seus sonhos que não você mesma. Então, se você não conseguir ficar um tempinho sozinha ou cuidar, né, da sua própria companhia, eu acho que você vai ficar sempre dependente de uma outra pessoa, e isso também é um problema. Descubra coisas para você fazer sozinha. Eu adoro falar sobre isso, inclusive nas minhas redes sociais, porque eu sou uma pessoa que eu namoro, né, há muitos anos. Eu tenho amigas, eu tenho uma irmã que eu adoro sair, passear, mas eu também gosto muito de fazer coisas sozinha. Essa semana mesmo, se conseguir, vai tomar um café sozinha, leva o seu livro para passear, vai fazer alguma coisa para que você consiga se escutar. Seja curioso em todas as áreas da sua vida. Eu sempre comento com vocês o quanto eu escuto a minha criança interior quando eu faço aquelas perguntas que só uma criança faria. Então, por que que o céu é azul? Por que que isso é daquele jeito? Quando a gente se reconhece nesse lugar de ser uma pessoa curiosa, a gente sempre tem essa sede de querer perguntar e fazer perguntas. Então, se eu pudesse, né, te dar um conselho, seria justamente esse. Conforme a gente vai crescendo, a gente tem essa dificuldade, essa barreira de fazer as perguntas, de mostrar que você não sabe as coisas. Mas aquele filme, já vi, nunca viu, não conhece. Aquele livro, já sei, não sabe. Então, assim, começa a acolher mais essa pessoa dentro de você, essa criança que ainda não sabe das coisas, que tem essa curiosidade, às vezes ingênua sobre o mundo. Quando a gente começa a fazer algumas perguntas, assim, por mais bobas que possam parecer, é como se a gente pudesse realmente preencher aquele espacinho que a nossa criança ainda habita. Então meu principal, né, minha principal dica para você é para ser curioso no trabalho, na vida, nos seus relacionamentos, né, seja com amigos ou amorosos. Quando a gente começa a nutrir mais essa curiosidade de ir lá e ver como é que é as coisas, faz toda a diferença para você ser um adulto depois que gosta de experimentar. Eu acho que é isso. Eu prefiro mil vezes ir e ver o que vai acontecer do que ficar aqui no meu confortável esperando qual é a próxima oportunidade que eu vou perder, porque eu tenho medo de ir lá e perguntar. Seja curioso, faça perguntas, mantenha a sua criança interior viva, né, sendo essa pessoa que questiona as coisas e se mantém ele sempre aberto a explorar, seja os caminhos que você ainda não conhece ou aqueles que você quer muito conhecer. Inclusive, tem uma citação da Marta Medeiros que faz muito sentido com esse tópico. Ela é mais ou menos assim: perigoso é a gente se aprisionar no que nos ensinaram como certo e nunca mais se libertar, correndo o risco de não saber mais viver sem um manual de instruções. Eu sei que o desconhecido assusta, mas muitas vezes é desse lugar que você precisa para conhecer uma nova versão de você mesma. Não aceite migalhas de ninguém, seja no trabalho, em relacionamentos, em amizades, qualquer que seja o contexto. Quanto antes você perceber o seu valor, você não vai deixar com que as outras pessoas ditem as coisas sobre você. Eu aprendi isso ali no início dos meus 20 mesmo, mas foi algo que eu fui construindo, né, até chegar nos 30 anos. Hoje eu sou uma pessoa que consegue colocar limites e entender quando eu não faço mais sentido em determinado ambiente. Já falei um pouquinho sobre isso com vocês aqui, sobre carreira e relacionamentos, amizades. Tô falando também de um lugar que é um pouco mais intrínseco, assim, é mais de você mesmo. Quando você começa a reconhecer os seus limites, começa a falar não, porque não quer, porque não é uma frase completa, você começa a se portar de um outro jeito. Você fica um pouco mais segura e reconhecer realmente os lugares que você quer e os que você não quer estar. Então, é muito importante que você se perceba nesse lugar e não aceite migalhas de afeto de outras pessoas. Tem alguns livros que eu gosto, né, que eu li ao longo da minha jornada aí, dos 20 aos 30 anos, que eu sempre recomendo por aqui, e eles também fazem sentido quando você está buscando ali validação de outras pessoas, né, que tem um pouquinho mais de conhecimento. Eu sempre gostei de ler mulheres mais velhas do que eu, para ter essa luz de inspiração ou de saber o que fazer. Então, o meu conselho para você é: busque outras pessoas que você consiga se inspirar
quando você percebe que não consegue sozinha. Então, assim, alguns livros que eu gosto muito para esses momentos. Aurora, O Despertar da Mulher Exausta, de Marcela Ceribelli. Já falei diversas vezes dele por aqui, mas é que eu realmente acho que é um livro muito bom e clareou muito a minha cabeça quando eu tinha os meus 20 e pouquinhos anos. Tudo que eu sei sobre o amor, de Bell Hooks, ele traz muito todas essas facetas do amor que a gente conhece e até as que a gente não conhece. Sobre o amor romântico, de amizades ou outros contextos. Então, ele é um livro que ele me ensinou muito, porque me fez enxergar o amor de outras formas que eu ainda não conhecia. Porque a gente cresce vendo, né, o amor, sentimento de uma forma. E quando você escuta, né, no meu caso, quando você lê outras pessoas falando sobre isso com outros vieses que você ainda não conhecia, nossa, gente, eu lembro que fez assim na minha cabeça, né? Explodiu, porque eu fiquei, meu Deus, eu ainda não conhecia sobre isso. Então, se você tiver a oportunidade de ler esse livro, por favor, leia, que vai fazer muito sentido também em algum momento da sua vida. O outro que eu sempre falo, você já deve estar assim, ó, carecas de saber, que é Indomável, de Glenn Doyle. É um livro muito bom para qualquer idade, assim, ó, qualquer idade mesmo. Ele traz muita clareza, assim, sobre as coisas, principalmente do lugar de mulheres que não querem ser domadas. Então, é muito importante que você reconheça o seu valor e saiba se portar. Quando você começa a ler ali muito mais jovem, você já entra, né, nos seus 20 e poucos anos, com essa experiência de mulheres que conseguem te trazer, né, essa outra visão sobre a vida. E tem um livro também que inclusive tá nas minhas listas, mas eu sempre escuto falar muito bem sobre ele, é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, de Ana Sui. Minha irmã recomendou no ano passado, disse que eu precisava muito ler, que é aquele tipo de livro também que meio que leitura obrigatória para nós, mulheres. Eu vou fazer o compromisso de ler ele ainda esse ano e faço o desafio para você do lado daí também. Tudo vai mudar e tá tudo bem. Eu não sei qual foi o momento da vida onde a gente aprendeu quando era mais nova que precisava ser uma coisa só. E na verdade, essa é a pior mentira de todas, talvez a maior. Quando a gente descobre que pode ser contraditória, que pode abraçar todas as versões que a gente quer ser, é como se a gente realmente estivesse se libertando, né, do que a sociedade pode nos dizer ou não sobre o que fazer. Então, o meu conselho para você é abraçar todas essas suas mudanças, entender que não existe um caminho certo e um caminho errado, que muito mais vale você curtir o processo do que chegar no seu objetivo final, porque lá também o final não existem, na minha opinião, é muito mais sobre a jornada e o processo que a gente vai passar ao longo desse tempo. Reconhecer que você vai ser contraditória, que você vai mudar de opinião, que você vai redescobrir novas versões de si mesma durante esse processo e talvez encontrar outras que você tinha esquecido e aí você consegue abraçar todas elas quando é um pouco mais velha. Quando a gente começa a ter mais essa clareza sobre as coisas da vida, principalmente de se reconhecer nesse lugar, de mudar de ideia, de ser meio contraditória, é como se você estivesse abraçando realmente as pessoas que você foi. E eu venho muito desse lugar. Quando eu tinha ali meus 20 e pouquinhos anos, eu comecei as pessoas ao meu redor começaram a me falar que eu ficava mudando de opinião toda hora. Que, meu Deus, você não ia deixar o cabelo crescer, agora você corta a franja, você tá pintando de novo. E, gente, tá tudo bem. Esse é o momento para você se redescobrir, para você experimentar coisas novas. Abraça as suas contradições, todas as suas mudanças. O desconhecido tá ali para que você vá lá e desbrave. Independente da idade que você tenha, manter, né, isso vivo dentro de você faz com que você consiga aproveitar mais da vida sem ficar esperando chegar num lugar onde não existe. E mudar de ideia muitas vezes não é só sobre evolução, é sobre reconhecer que você precisa encontrar outras versões de si mesma. E aí você vai perceber que mudar de ideia é muito além da evolução. É abraçar as novas versões de você mesma, acolher as antigas e entender que não existe uma coisa só. Ser contraditório é uma das melhores coisas que a gente pode ser, principalmente quando está nesse processo de experimentação. Eu fui tantas Laíses dos meus 20 aos meus 30 e eu ainda vou ser muitas outras, mas ainda assim mantendo um carinho com todas elas, porque eu sei que eu só sou a pessoa que eu sou hoje porque eu passei por todas elas antes. Então é muito importante que você acolha, né, essas versões suas que passaram,
mas não se limite a ser uma coisa só, porque a gente não é uma coisa só. Então, o meu conselho para você, independente da sua idade, é isso: abraça suas contradições, as suas mudanças e esteja aberta para desconhecido que você ainda não conhece e que talvez seja uma coisa boa também, porque é nesse processo de mudança, né? Porque a vida ela vai acontecendo nesse movimento e às vezes a gente vai ser colocada num lugar onde a gente nunca pensou que poderia estar e vai descobrir que é a melhor coisa que poderia ter acontecido. E a gente só descobre se vai lá realmente e tá, eu vou experimentar isso aqui. E no fim das contas, você vai perceber que dos 20 aos 30, as coisas não estarão resolvidas quando você tiver 30 anos. Já falei muito sobre isso por aqui, porque é um momento de vida que eu estou passando e eu sempre gosto de ser muito honesta com os temas aqui, né? Principalmente com vocês, minhas ouvintes, que estão me escutando semanalmente, que respondem as minhas DMs, que comentam os episódios. Quando a gente consegue ser mais vulnerável, até dos momentos de vida que a gente está passando, a gente consegue ter uma conexão mais genuína. Então, quis muito trazer esse assunto por aqui, porque eu acho que se eu tivesse escutado algum desses conselhos quando eu era mais nova, talvez as coisas pudessem ter sido um pouco diferente. E se você tá nos seus 20 e pouquinhos anos, calma, respira, que tudo vai dar certo, mas primeiro vai dar errado. É como diz um dos meus livros favoritos, né? A Uma Vida Pequena. Primeiro os anos difíceis para depois os anos felizes. Não é porque você tá perdida ou não sabe direito para onde ir. Essa é justamente a fase que você vai redescobrir muitas versões de você. Vai mudar de emprego, talvez troque de faculdade, talvez termine a faculdade, talvez não, talvez corte o cabelo, talvez se mude para outro país. Seja qual for o seu grande objetivo, né, que você está passando agora, essa é a fase para você aproveitar tudo isso. E se você já tiver passado dos 20, né, assim como eu, que logo mais faça 30 anos, é importante você manter essa chama acesa, né? Principalmente da curiosidade, reconhecer os seus limites e perceber que você não precisa ser uma enquanto você consegue ser todas. E a gente só vai ficando um pouquinho mais corajosa depois que passa por alguns baques da vida. Esse é o meu principal conselho com esse episódio. Aproveita o tempo que você tem agora, acolhe suas contradições e mudanças, abraça o desconhecido, entende o que tá fazendo sentido, o que não tá, e lembre que você sempre tem caminho. E agora vamos para o quadro Entre Abas, onde eu falo alguma coisa pra vocês que eu estou amando no momento. Gente, não tem outra coisa que eu possa recomendar pra você, caso você ainda não tenha escutado ou visto alguma coisa sobre, é Off Campus, a nova série do Prime Video, que é uma adaptação literária, né, de uma série de livros, e gente, é icônico. Eu li esses livros na época da pandemia, em 2020 mais ou menos, e eu amei a história, eu devorei, né, muito pelo contexto, também não tinha muita coisa que eu pudesse fazer fora de casa, mas eu lembro de ter gostado muito da história, né, apesar de reconhecer que tinha alguns problemas, né, como machismo e tudo mais. Mas o caso é, eu estava muito empolgada para assistir essa adaptação desde o dia que saiu o trailer, porque eu fiquei muito: "Meu Deus, meu Deus, meu Deus". E eu amei, não tenho nada a falar, eu simplesmente devorei, queria ter assistido mais rápido até do que eu realmente assisti, porque eu fiquei muito encantada pelos personagens. Parece que eles chacoalharam o livro, assim, e saíram uns personagens muito melhores do que eu poderia ter imaginado. Então, se você ainda não assistiu, ou se você, assim como eu, já viu tudo, mas quer voltar a assistir, tá tudo bem também. Mas, por favor, assiste, que eu acho que você também vai curtir. O nome é Off Campus. E foi isso, eu espero muito que o episódio de hoje tenha te inspirado por aí. Eu queria faz tempo falar sobre isso por aqui, porque eu tô muito mais perto dos 30 do que dos 20, e tem muitas coisas que eu ainda acho que podem fazer sentido, seja a idade que a gente tenha. Então, se algum desses conselhos, né, bateu em você aí, fez sentido, fez aquele clique, me conta nos comentários que eu vou adorar saber. Se quiser também pode me mandar uma DM no Instagram. Só lembre de avaliar o podcast, se quiser encaminhar para alguma amiga e comentar por aqui também. Se você estiver me escutando pelo YouTube, é muito importante que você também dê o joinha, se quiser fazer um comentário e se inscrever no canal. E foi isso, até semana que vem. Beijo!